mais um episódio do Charuto Papo de Treino. De novo com o Cassidori, episódio 2. Cassidori, faz aí uma breve apresentação. Bom, pessoal, sou o professor José Cassidori, profissional de educação física, obviamente, mestre em esporte de alto rendimento e preparação de atletas pela Universidade Estatal Russa de Cultura Física, Esporte, Juventude e Turismo. Vim aí participar desse podcast interessante com o André, já é a segunda vez, e sempre é bom discutir o nosso tema, preparação de atletas, treinamento esportivo, que é um tema aí onde a resenha é infinita, Separei aqui para a nossa resenha de hoje, eu abri uma caixinha lá no Instagram e aí já mandaram umas questões aqui, que seriam interessantes a gente abordar. Tem uma questão que você já falou em live com o Evangelista, o Evaldo, você fala nos seus cursos, é sempre recorrente. Erros terminológicos levam a erros metodológicos. Então, não dominar a terminologia, não dominar os termos, pode fazer com que a pessoa, na hora da prática, quando vai executar o treinamento, cometa uns erros que vão ser prejudiciais lá na frente. Gera confusão. Essa confusão, essa desorganização, não é muito maléfica para a estrutura do treino. E dentre eles, a gente consegue separar vários erros terminológicos, sendo um que me chamou muita atenção aqui. A galera mandou pelo menos uns 4 aqui na caixinha, mas eu gostaria de começar por esse, que eu acho que é o mais confuso, que envolvem 4 termos aí. Vamos lá. Bloco, etapa, fase e período do treinamento. Como é que você iria diferenciar cada um desses? Tá. Bom, antes de eu responder concretamente a esses termos, explicar sobre esses termos, eu vou trazer uma reflexão aqui muito boa que eu tive no tempo do mestrado, um professor meu chamado Rubin, um professor russo. Uma vez ele fez uma pergunta muito intrigante na sala de aula e a gente estava discutindo coisas ali do processo, sobre ciência também, porque estava naquela fase de falar sobre o projeto de pesquisa, para fazer a dissertação de mestrado. Um dia ele chegou e falou assim: alguém sabe a definição de definição? Ou, para quem quiser, conceito de conceito? Porque você concorda comigo que se a definição ela não for precisa, as palavras elas perdem o sentido. Eu até entrei numa discussão recente com um colega falando sobre pliometria e o cara dizia o seguinte, que pliometria era qualquer tipo de salto, desde que envolvesse ciclo de alongamento e encurtamento. Mas se você estudar, por exemplo, uma curva de força-tempo, você percebe que um salto com contramovimento e um salto profundo reativo têm curvas de força absolutamente distintas. Então, se eu classifico esses dois tipos de salto como pliometria simplesmente porque eles têm, por exemplo, ciclo de alongamento e encurtamento, eu perco a essência da definição. Porque se qualquer salto é pliometria, então por que não chamar de salto ao invés de chamar de pliometria, Então, assim, toda vez que a gente fala de uma definição, ela tem que revelar, diremos assim, as propriedades daquele objeto de estudo. Ela tem que ser precisa. Ela tem que nos dar, de fato, ali um entendimento concreto que facilite a comunicação entre os especialistas. Então, voltando ao assunto, esses termos das estruturas do processo de treino. Para quem não sabe, estruturas do processo de treino significa ou é sinônimo de construção. Então, toda vez que a gente fala de periodização, a gente pensa em construção do processo. E aí existem várias estruturas que levam esses termos, esses nomes: macrociclo, mesociclo, microciclo, período, etapa, fases, daí temos os blocos. Geralmente, qual que é o grande problema disso? É que às vezes nós encontramos nas discussões com colegas da área, com outros profissionais, uma espécie de tentativa de modernização, diríamos assim. Então, alguns profissionais, por exemplo, ao invés de utilizarem o termo mesociclo, que seria uma estrutura bem comum e bem tradicional do processo de treino, o cara fala assim, não, bloco. Como se bloco fosse uma forma moderna de falar sobre mesociclo. Então, por exemplo, vou fazer um mesociclo voltado para a hipertrofia. Não, vou fazer um bloco voltado para a hipertrofia. Só que, de fato, o que difere o termo bloco de mesociclo ou até mesmo macrociclo, dependendo da duração desse bloco? A diferença é que toda vez que a gente está discutindo periodização e a gente utiliza o termo bloco, nós temos que entender que os blocos eles caracterizam uma resolução de tarefas no processo de treino sequencial, certo? E não paralela. Vou te dar aqui um exemplo.
Se a gente pegar os estudos clássicos, por exemplo, do professor Matviev, né, que é um dos grandes especialistas que fundamentaram a teoria da periodização, o que você vai perceber? Que apesar de existirem estruturas que têm, digamos assim, um objetivo definido, por exemplo, na etapa geral do período preparatório de um macrociclo, certo? Você vai enfatizar a hipertrofia. Numa ideia de resolução de tarefas em paralelo, você enfatiza a hipertrofia, mas você não isola a hipertrofia. Você treina, por exemplo, falando em força, a força máxima, a força explosiva, né, entre aspas, aí, a resistência, a flexibilidade, a coordenação, você treina tudo junto. E enfatiza um pouco mais a hipertrofia, porque você respeita uma coisa que a gente chama de princípio da continuidade. Se eu treino só hipertrofia por um tempo, digamos assim, limitado, aí, por exemplo, um mês só hipertrofia, eu começo a descondicionar em outros aspectos importantes. Então eu começo, por exemplo, a perder densidade mitocondrial, que seria importante para a resistência. Eu começo a piorar a coordenação neuromuscular, que é importante para a manifestação da força máxima. Então, quando a gente constrói um mesociclo, a gente resolve as tarefas em paralelo. Tudo ao mesmo tempo, porém com uma ênfase. Quando a gente trabalha com bloco, que começou inicialmente lá com o material do professor Verkhoshansky, depois teve outros especialistas também, tanto do leste europeu quanto ocidentais, que utilizaram esse termo, a gente está falando justamente de uma resolução sequencial. Então, por exemplo, por um mês eu treino somente a hipertrofia, bloco 1. No outro mês eu treino somente a força máxima, bloco 2. No outro mês eu treino somente a força explosiva, né, a parte mais voltada para a potência, para a taxa de produção de força. Aqui eu estou falando de um terceiro bloco, certo? Então estou resolvendo as tarefas de forma sequencial. Hipertrofia, força máxima, força explosiva. Se eu estou trabalhando de forma paralela, que aí sim encaixa o termo mesociclo, eu estou resolvendo tudo ao mesmo tempo, sem deixar nada descondicionar e enfatizando aquilo que eu preciso melhorar mais. Então, geralmente, a gente fala que bloco é resolver sequencial, certo? Se eu resolvo as tarefas em paralelo, teoricamente, né, ou seja, literalmente no plano teórico, eu não tenho o direito de usar o termo bloco, certo? Sim. Avançando agora, né, o outro era período, né? Bloco, período, fase e etapa. Importante, ó. Período também é um termo utilizado em periodização. Então, quando nós estudamos, por exemplo, um macrociclo de preparação, que é todo aquele intervalo de tempo que é voltado para você preparar um atleta para ele atingir a forma desportiva em uma competição, geralmente uma estrutura aí que tem no mínimo de 3 a 5 meses, certo? Em um macrociclo, você tem 3 períodos: período preparatório, período competitivo e período transitório. Esses períodos estão em conformidade com as fases, né, do desenvolvimento da forma desportiva, que é a fase de estabelecimento, que está no período preparatório, certo? A fase de manutenção da forma desportiva, que está no período competitivo, e a fase de perda temporária da forma desportiva, que está no período transitório. Período, então, geralmente é aquela estrutura, no caso é aquele intervalo de tempo no processo de treinamento, onde podem ser identificadas, visualizadas mudanças concretas no nível de preparo do atleta. Então, quando ele inicia o macrociclo, ele está no nível X, certo? Ele treina de 3 a 5 meses, organiza o seu treinamento, no caso ele trabalha, vamos supor, se a gente estiver falando de powerlift, se for necessário, trabalha em cima da hipertrofia, melhora a força máxima por meio da coordenação neuromuscular, utiliza recursos voltados mais para a técnica, e aí quando ele atinge um novo nível de preparo, que não é necessariamente atingir mais hipertrofia. Hipertrofia é uma premissa para esse novo nível de preparo. Quando o atleta ele chega num novo nível de preparo, ele estabeleceu a forma desportiva. Então o período é esse intervalo de tempo onde nós podemos visualizar mudanças no nível de preparo. O atleta ele saiu de um nível e foi para outro. Agora, dentro de um período de treinamento, principalmente período preparatório, você tem etapas. Por exemplo, etapa geral e etapa especial. O que seriam então as etapas, né? As etapas são os intervalos de tempo dentro das estruturas que falam sobre o conteúdo do treinamento. Por exemplo, na etapa geral, eu vou focar na hipertrofia. Né? Focar, né? Não necessariamente trabalhar de forma isolada, senão seria um bloco. Se eu estou na etapa especial, eu já vou focar em exercícios mais próximos da estrutura da atividade competitiva, independente da modalidade esportiva. Então, as etapas falam sobre o conteúdo, os períodos falam sobre as mudanças concretas. As fases, na periodização, elas falam sobre
o estado da forma desportiva. Eu estou construindo o estado de forma desportiva. Eu atingi a forma desportiva e eu saí da forma desportiva. Isso é cíclico, porque nenhum atleta consegue manter essa forma desportiva por mais de 2 meses. Lembrando que forma desportiva, se lembrarmos bem do conceito, das definições, até trazendo aquela reflexão que eu comentei do meu professor da Rússia, que qual é a definição de definição? Ela tem que revelar o conteúdo, a essência daquele termo. Então, a forma desportiva nada mais é do que um estado ótimo de preparo físico, técnico, tático e psicológico de forma integrada e harmoniosa que permite o atleta atingir grandes resultados esportivos junto de determinadas condições em cada grande ciclo de treinamento. Quem é esse grande ciclo de treinamento? O macrociclo. Quem são essas determinadas condições? É quando você cria as premissas lá na etapa geral, concretiza essas premissas na etapa especial do período preparatório e, de fato, atinge um novo nível de preparo, porque a essência do esporte é essa, o desenvolvimento contínuo do atleta a longo prazo, de um macrociclo para outro macrociclo, o atleta tem que estar melhor. De um ano para outro ano, o atleta tem que estar melhor. Então, essa é a essência da periodização. Então, aqui a gente falou tanto de fase, quanto de período, quanto de etapa. Falamos da diferença, por exemplo, de um mesociclo que busca resolver as tarefas de forma paralela. E também falamos de blocos que buscam resolver as tarefas de forma sequencial. Você falou um termo interessante agora no final, que o objetivo da periodização é de ano em ano, ou de macrociclo em macrociclo, para ficar melhor, se busca uma melhora da performance. E tem um termo que é muito utilizado, que está popular agora, no Instagram, na internet, que é sobrecarga progressiva. Você não considera que tem um certo erro, uma confusão, em algumas pessoas dizendo o objetivo do treino é a sobrecarga progressiva? Porque, na verdade, a sobrecarga progressiva seria uma conclusão, seria uma consequência do macrociclo. A pessoa, ao final, se ela treina para força, ao final do macrociclo 2, ela tem que estar mais forte do que no macrociclo 1. Pronto, teve progresso. Mas você tem essa impressão, eu tenho essa impressão pelo menos, que quando se fala muito o objetivo é sobrecarga, isso gera uma pressão psicológica, ou às vezes até na hora de montar um treino, os treinadores podem montar de modo errado, que é a cada semana essa pessoa tem que aumentar a carga, que esse é o objetivo da periodização. Mas não é. Ela tem que aumentar essa carga no momento correto, quando vai competir. Porque se for aumentar, literalmente de semana em semana, esse seria o caminho mais rápido para estagnar, correto? Torna-se impossível melhorar, se você tentar aumentar frequentemente. É aquele ditado do 1% melhor cada dia, né? Se o cara tiver 1% melhor cada dia, considerando que é um crescimento exponencial, né? Porque, por exemplo, se hoje eu estou a 100%, amanhã eu estou 1% melhor, para depois de amanhã é 1% de 101%, não é mais de 100%. Então, chega no final do ano, a quantos por cento eu tô 15 vezes melhor do que anteriormente? Como é que está esse supino depois de 5 anos? Depois de 5 anos. 5 toneladas. 5 toneladas de supino. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em sobrecarga progressiva, né, a gente chama isso na literatura do treinamento desportivo de princípio da progressão. Princípio da progressão de cargas, né? Ou princípio do aumento gradual das cargas de treinamento até o limite. Esse é o termo correto, e daí entre parênteses progressão. Só que a gente tem que entender o que é carga de treinamento. Carga de treinamento, esse termo de treinamento é diferente de carga mecânica. Carga de treinamento não é necessariamente o peso da barra, pode ser também. Carga de treinamento é o grau de influência do exercício sobre o organismo, que, como consequência, eleva a atividade dos seus sistemas funcionais. Em outras palavras, carga de treino é estresse, no caso, quebra da homeostase, e resposta frente a esse agente estressor. Então, eu faço um exercício durante o treino, minha frequência cardíaca aumenta, o meu mecanismo de termorregulação faz eu transpirar para fazer a temperatura ficar normal, certo? Eu vou hiperventilar e consumir mais oxigênio para produzir ATP. E após o treino, quando eu estiver cansado, meu corpo, ele vai ter alguns mecanismos ali, por exemplo, de sinalização celular, mecanismos de expressão gênica, respostas endócrinas, imunes. Então, carga de treinamento é o efeito do exercício sobre o organismo que, como consequência, eleva a atividade dos sistemas funcionais.
Ou seja, quanto mais difícil é o meu treino, maior é o estresse que eu sofro. Independente da intensidade do treino, independente do peso que eu levante, no caso que seria intensidade, independente do volume, existem ferramentas. Eu posso aumentar o estresse sobre o meu organismo sem aumentar a intensidade. Por exemplo, aumentando o número de séries, o número de sessões de treino num dia, o aumento do número de dias de treino em um ano, tudo isso é aumento de carga. Então, progressão não é aumento de carga de treinamento somente por meio do aumento da intensidade. Porque vamos pensar em powerlifting, né? Intensidade é o peso que você vai colocar na barra, certo? Claro que intensidade, na verdade, é um módulo de uma força. Então, eu poderia pegar uma barra com o mesmo peso e simplesmente levantar mais rápido. Mas considerando que o powerlifter sempre está trabalhando com peso no limite das suas possibilidades, a barra sempre vai subir devagar, mesmo que ele queira subir rápido, porque você quase não tem resultante da força, certo? Então, começa assim, isso é progressão. Só que progressão é uma ferramenta, é um princípio do treinamento. É algo que o treinador tem que utilizar. Não pode ser o objetivo de uma periodização. O objetivo de uma periodização é fazer o atleta melhorar no esporte. Né? É a mesma coisa você chegar num jogador de futebol e falar assim, para que a gente treina? Para aumentar o agachamento de 80 para 100. Isso não faz sentido algum. O jogador de futebol treina para jogar futebol melhor. O corredor de 100 metros rasos treina para correr 100 metros rasos melhor. E dentro desse processo de treino, não é somente a velocidade de corrida. Tem a reação no bloco, né, quando o árbitro dá o tiro, né, essa questão de latência ali entre o momento em que ele escuta e o momento que inicia a contração muscular, tem que diminuir esse tempo. Ele tem a aceleração, né, a saída do bloco, a aceleração, esse ganho de velocidade nos primeiros 50 metros, tem a velocidade máxima, tem a perda de velocidade no final. Diante disso, ainda tem aspectos relacionados, por exemplo, com questões psicológicas, qual que é o peso social dessa competição, qual que é o peso pessoal daquela competição para esse atleta. Então, a periodização do treinamento, ela busca resolver todos os problemas que estão dentro do processo de preparação de um atleta, e não sobrecarga. Sobrecarga é uma ferramenta, você vai utilizar a sobrecarga para evoluir no processo de treino, natural, né? E, na verdade, eu nem gosto do termo sobrecarga, né? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando sobrecarga progressiva. Eu prefiro utilizar o termo carga progressiva, né? Porque aparece assim, pelo menos na língua portuguesa, que sobrecarga é uma carga que não dá para aguentar, né? Geralmente é a impressão que se passa. Mas faz claro, sentido. Claro que a gente utiliza isso esses termos de forma intercambiável. Não tem problema. A gente entende o que quer dizer, o que as pessoas querem dizer com sobrecarga. Sim. Quer dizer, dificulte o movimento com mais peso, vai diminuir a resultante da força, vai ficar mais difícil e vai aumentar a influência do exercício sobre o organismo, né, causando dessa forma aí um efeito de carga de treinamento maior e, consequentemente, adaptação. Então, sempre, objetivo da periodização, aperfeiçoar o atleta de forma contínua, ou seja, o atleta deve construir uma forma desportiva a cada macrociclo de treinamento. De um macrociclo para o outro, ele tem que se apresentar um pouco melhor. A tarefa da periodização é distribuir as influências de treino, no caso, as cargas de treino, ao longo do tempo, de uma forma na qual permita com que esse atleta atinja esse pico de performance, né, no caso, essa forma desportiva, justamente em conformidade com a data de realização das competições mais prestigiosas. O que a literatura traz em geral é que um macrociclo ele tem que ter pelo menos de 3 a 5 meses. Por quê? Se você falar de um macrociclo, por exemplo, de 20 dias, em 20 dias você consegue até aperfeiçoar algo que você está buscando resolver no treino. Por exemplo, promover hipertrofia ou uma melhora na coordenação neuromuscular. Mas isso são ajustes rápidos que ainda não caracterizam um novo nível de preparo. Forma desportiva é um novo nível de preparo. Tanto que eu sempre digo, toda forma desportiva é um pico, mas nem todo pico é uma forma desportiva. Forma desportiva é aquele pico que é superior à da forma desportiva anterior. Por exemplo, se ano passado, vamos supor, você é do powerlift, você fez um agachamento com 250 quilos. Claro que no powerlift a gente soma o supino, o agachamento e o terra. Mas vamos pegar aqui com um parâmetro só para ficar mais fácil, né? Não ficar fazendo as pessoas somarem, levantou 700 quilos, né? Divide lá nos 3 exercícios. Vamos pensar assim, você faz agachamento com 250 quilos. Aí, sai do macrociclo anterior, teu resultado piora um pouco, porque você saiu da sua forma desportiva. Aí no outro macrociclo você constrói o processo de treino e atinge 250 quilos de novo. É um novo pico. Naquele ano foi o melhor resultado, mas não é uma forma desportiva, porque não foi um resultado superior ao do ano anterior. Você não caracterizou desenvolvimento a longo prazo. Deveria ser no mínimo 255, 252. Exatamente. Então, o objetivo da periodização é desenvolver a forma desportiva de macrociclo para macrociclo. Este é o objetivo. Uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que periodizar é montar uma estrutura de treino para atingir um pico. Está errado.
O objetivo da periodização é evoluir de macrociclo para macrociclo, buscar o aumento contínuo da performance, porque essa é a essência do esporte. A tarefa da periodização, um bom treinador, ele cria um mecanismo de organizar essas influências de treino, no caso, as cargas de treino ao longo dessas estruturas micro, meso, macro, dentro dos períodos e dentro das etapas, para fazer com que a forma desportiva, que ele atinja a forma desportiva, que ele tenha estabelecido ela, né, justamente em conformidade com essa data de realização das competições principais. Então, 3 a 5 meses de preparação rígida é vamos dizer assim, é um tempo legal para a gente observar adaptações diversas. Não é só hipertrofia. Tem hipertrofia, tem a coordenação neuromuscular, tem os ajustes técnicos, né, as mudanças cinemáticas e dinâmicas do movimento, tem a questão também da noção de ritmo, né? A gente hoje, na verdade, eu estava conversando isso com o Diego, né? Às vezes o powerlifter, o cara ele fala assim, pô, aprendi lá no curso que dá para usar energia elástica. Daí você vai abaixar rápido. Só que é o seguinte, se você abaixar rápido para usar energia elástica, isso dá certo quando você pega um peso que não está no máximo. Quando você pega um peso máximo e você desce rápido, o que acontece? A barra acumula energia cinética, porque ela está em movimento, e no momento da transição, é como se por um instante ali ela pesasse muito mais. E às vezes isso gera reflexo inibitório do órgão tendinoso de Golgi. Então, por exemplo, isso é uma noção técnica. Em certos contextos, pode ser até tática. Às vezes, numa competição, o atleta pode ficar ansioso, errar lá na determinação do peso, errar na tática, certo? Às vezes, com a ansiedade excessiva ou com algum outro fator psicológico que deixa esse atleta estressado, ele não consiga realizar o máximo da sua força. Então, 3 a 5 meses para resolver todas as tarefas de treino. Participação de competições de segundo escalão, aprender a lidar com a questão da pressão da própria torcida, da pressão do próprio evento social na vida daquele atleta. Por exemplo, primeira vez que eu vou para um campeonato mundial. Pô, o atleta fica super ansioso porque ele vai para o campeonato mundial. Então, para ele aquilo significa muito. E o significado pessoal para ele acaba atrapalhando no próprio desempenho dele. Não consegue focar no desempenho porque está preocupado com o resultado. Porque assim, o resultado ele é construído como efeito de cada ação que você executa no momento da competição. Se o cara pensar no resultado, ele desconcentra da ação. Então, o resultado não vem. Então, isso é um tipo de coisa que a gente resolve, não é só com carga de treino. Tem participação em competição, tem conversas, diálogo, a parte de psicologia. Então, a gente costuma dizer que de 3 a 5 meses dá para você construir uma forma esportiva. Só que tem que tomar cuidado, porque se você ficar nessa onda aí de tentar atingir 2 a 3 formas desportivas por ano, torna-se uma tarefa um pouco difícil. Geralmente, a gente consegue atingir a forma esportiva uma vez no ano. Por isso que, até no curso, não sei se você lembra lá, que a gente fez na Limit, eu até disse o seguinte, quando você cria uma periodização dupla em um ciclo anual, 2 macrociclos, geralmente você não faz 2 macrociclos independentes. Você faz o primeiro macrociclo subordinado ao segundo, onde o objetivo no primeiro macrociclo você até atinge um pico, que ainda não é a forma desportiva. A forma desportiva você atinge no segundo, porque é esse estado máximo a definição de forma esportiva, como eu disse, é um estado ótimo de preparo físico, técnico, tático e psicológico, de forma integrada, que permite o atleta atingir um novo nível de realização. É que assim, a forma desportiva você poderia atingir num bloco, dependendo da modalidade esportiva, ou numa periodização tradicional que resolve as tarefas em forma paralela. Então vamos dizer assim, bloco resolve de forma sequencial. Sim. Mesociclo, dentro da estrutura do macrociclo, resolve de forma paralela. A forma desportiva é o produto do processo de treino. Certo? Agora, dependendo da modalidade, dá para trabalhar com bloco, porque você não entra em conflito. Vou te dar um exemplo. Você pega arremesso no atletismo, arremesso de peso, lançamento de dardo. Em certos contextos, dependendo dos problemas que o atleta tem, até mesmo no próprio powerlifting, você consegue trabalhar com bloco e ter bom resultado. Já em outras modalidades, onde você precisa ter ao mesmo tempo resistência, velocidade, coordenação, tem um amplo repertório técnico e tático, não tem como você trabalhar com bloco. Você vai contra a lógica do processo. Daí, para você resolver uma tarefa, você deixa descondicionar outras. Então não tem sentido. Se hoje eu trabalhasse com powerlifter, eu pegaria dados de modelagem, que a gente chama, né? Eu já explico assim, faço uma introdução do que é o modelo. Só respondendo a pergunta concreta, depois eu falo o que é o modelo. Eu pegaria dados de modelagem, faria uma avaliação nesse meu atleta, compararia os dados obtidos nas avaliações com os dados obtidos no modelo e observar aonde eu consigo melhorar esse atleta. Se eu tenho muitos componentes a serem melhorados, como, por exemplo, a própria questão da técnica, e assim também a questão da força, se eu vejo que esse cara tem ainda espaço para ganhar força
por meio da hipertrofia, porque ele está longe do limite de peso da modalidade, eu trabalharia com resolução paralela, porque eu tenho 2, 3 coisas para fazer. Agora, se eu percebo que um atleta que tem a técnica encaixada, que está com um limite de peso na sua categoria, que só dá para fazer aumento de força por meio de ajuste de coordenação neuromuscular, aí daria para fazer bloco, porque a única coisa que eu tenho para resolver é isso. A técnica já está bem estabelecida, percebe? Então, assim, o treinador ele tem que operar essas coisas. Agora, tem modalidade esportiva que não permite isso. Igual eu falei, você vai trabalhar, por exemplo, um cara do atletismo, corredor de 800 metros. Pô, o cara que é corredor de 800 metros tem que ter um limiar anaeróbio alto, mas ao mesmo tempo tem que tolerar acidez e tem que ter boa velocidade. Para ter boa velocidade tem que ter boa força, mas essa força tem que vir em regime reativo balístico, que a gente falou, certo? Então, para você treinar esse cara, para você conseguir o produto forma desportiva, é um quebra-cabeça gigantes. Então, não tem como você falar, vou trabalhar com bloco. Fica difícil, percebe? Talvez tenha algum caso que você consiga, novamente frisando. Você vem para os dados de modelagem. Sim. Mas, assim, dar uma resposta concreta, eu diria que blocos a gente utiliza mais para modalidades que você tem o menor número possível de fatores determinantes do resultado. Sim. Quanto mais fatores você tem que influenciam no resultado, mais difícil é você trabalhar com bloco. E agora, só para não ficar batido, assim, né, para não ficar confuso, parte de modelos no esporte, né? Eu falei, por exemplo, o que é um modelo, né, em ciência? Modelo é um análogo ao original. O original seria o nosso objeto de estudo, né? Vamos pegar aqui o atleta, o esporte, uma equipe, né? Então, o modelo, na verdade, ele é uma representação teórica análogo ao nosso objeto de estudo, que é reproduzido de uma forma simplificada no contexto da realidade. Exemplos de modelo. Eu pego lá uma imagem, né, que tem um gráfico desenhado nessa imagem no livro, que mostra lá volume, intensidade, horas de treinamento, tanto que você treinou força máxima, tanto que você treinou a força explosiva, tanto que você treinou a resistência. Você olha para aquele desenho, aquilo não é um treino, aquilo é só um desenho. Mas ele é um modelo, ele é um análogo ao que foi feito no mundo real. Então você olha aquilo e você consegue entender o que foi feito no mundo real sem ver o mundo real. Isso é modelo. Mesma coisa, você abre um livro de biologia, tem um desenho de uma célula. Aquilo não é uma célula, aquilo é uma folha pintada. Não é uma célula. Aquilo é um modelo, é uma representação teórica análoga à célula, que é o nosso objeto de estudo, que é reproduzido de uma forma simplificada no contexto da nossa realidade. Eu não consigo enxergar uma célula na minha pele, mas eu consigo enxergar o desenho de uma célula no livro, para entender essa célula. Então, por exemplo, um dos objetivos da ciência é criar modelos. Dentro do esporte, a atividade de modelagem, que é a construção de modelos, ela estuda o modelo da atividade competitiva que caracteriza o grau de, digamos assim, ou melhor, o nível de execução de cada elemento técnico no esporte. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, do que é composta a atividade competitiva de um atleta que faz salto em distância no atletismo? Ele tem a corrida de aproximação, isso é um elemento técnico. Ele tem o momento que ele bate o pé na tábua, né? O momento ali de apoio do pé na tábua para saltar, isso é outro elemento técnico. Ele tem a fase de voo, que é outro elemento técnico. E ele tem a aterrissagem, que é outro elemento técnico. Em qualquer um desses 4 elementos, se ele fizer errado ou se ele fizer muito bem feito, ele melhora ou piora o resultado. Ou seja, tudo isso influencia. Agora, quando eu vou olhar um atleta que faz salto em distância, como que eu construo o treinamento dele? Eu chego nele e falo, salto em distância, o cara tem que saltar muito, então vamos fazer muito salto reativo, né? Que o pessoal chama de pliometria. Vamos fazer muita pliometria. Não é assim que se raciocina o treino. Eu tenho que olhar qual é a velocidade de corrida que os melhores saltadores do mundo atingem. Olha, é 11 metros por segundo. Quanto que um atleta corre? 9,5. Tem chance de ser campeão olímpico com esse resultado? Não. Então eu tenho que melhorar a velocidade de corrida. Qual é o tempo de apoio do pé na tábua dos melhores do mundo? De 100 a 150 milissegundos. Qual que é o tempo de contato do meu? 170 milissegundos. Opa, aqui dá para melhorar. Ou então se eu tenho um atleta que faz o contato de 100 milissegundos, tá bom. Não preciso ganhar ainda mais, diminuir mais ainda o tempo de apoio. Qual que é a altura de elevação do centro de massa na fase aérea do salto? É X. Então, aonde que eu tenho reserva de melhoras? Percebe? Então, por exemplo, quando eu tenho os dados de um modelo, eu consigo comparar o meu atleta com o modelo para saber o que eu tenho que melhorar. E a partir dessas informações que eu coleto é que eu começo a operar conhecimentos concretos que eu tenho sobre periodização, sobre as estruturas do processo, sobre as leis que regem a formação da maestria desportiva ou as leis que regem a construção da forma desportiva, né? Lembrando que maestria desportiva é uma coisa, forma desportiva é outra, apesar de serem termos aí parecidos. Eu pego esse conjunto de conhecimentos que eu tenho, que são revelados nos princípios do treinamento, e com base naquele contexto situacional que eu estou comparando dados, eu falo,
vou trabalhar com bloco, ou vou trabalhar com resolução paralela. Vou montar uma periodização de 2 macrociclos, de 3 macrociclos, ou de 1 macrociclo no ciclo anual. Vou fazer um período preparatório mais longo, vou fazer um período preparatório mais curto. Vou aumentar o volume na etapa geral, porque eu percebo que o meu atleta ele tem maior reserva de aumento de força por meio da hipertrofia, que eu vou trabalhar na etapa geral. É uma criação de premissas para futura forma desportiva, percebe? Então, periodização não é modelo, não é rígido, não é fechado, não é dogmático. Periodização é criatividade, é operar conhecimentos. Tanto que eu gosto muito de uma fala do Platônico. Ele fala o seguinte, que é muito difícil você pegar um estudo concreto para avaliar a periodização. Porque a periodização, a teoria da periodização, ela funciona como metateoria. Ou seja, ela é a teoria da teoria. Ela pega vários postulados teóricos de diferentes áreas e busca criar uma interconexão entre elas para coletar, no caso ali, o melhor produto disso tudo, certo? Então, você operar esses conhecimentos é que é a grande arte do treinador. Agora, é claro que a gente fala um pouco de arte, porque tem criatividade, mas um pouco também de ciência pura, conhecimento de física, biomecânica, química, bioquímica, psicologia, sociologia, antropologia, entender o atleta, entender o processo de treino, entender o processo pedagógico, né, toda essa parte pedagógica, metodológica, e construir da melhor forma possível. Aí sim, podemos falar em preparação racional do atleta. Agora, reduzir o objetivo de uma periodização a sobrecarga, eu tenho que aumentar o peso do treino de hoje para amanhã. Isso é pífio, isso é ridículo. Isso é você minimizar uma teoria que foi desenvolvida por gerações e gerações de pesquisadores ao longo de 60, 70 anos, a nada. Há um conhecimento que você tem de fisiologia que você aprendeu, que o músculo treina hoje, ele faz microlesão, que gera processo inflamatório, faz uma cascatinha de sinalização lá que envolve mTOR e faz síntese de proteína nos próximos 10 dias. Sim. Você reduzir a periodização a isso é uma gota de água no mar. É bem o efeito de Dunning-Kruger, né? Que seria aquele início, quando a pessoa está começando a entender, aí lê sobre sobrecarga progressiva já fala, pronto. Agora sabe de tudo. Vou sair tacando isso todo mundo. Dando um exemplo, Júlio, em relação a você mesmo. Você perguntou de pico e de forma esportiva. Você teve um melhor resultado no levantamento terra de 292,5 no estadual. Ele levantou aqui no estadual ou no Campeonato Carioca 292,5. Se você levantar 287,5, você está em pico. Você está em pico. É um pico que você conseguiu para o campeonato. Que é uma carga muito alta, que você não consegue levantar qualquer dia da semana. Uhum. Mas você não conseguiu superar o seu resultado anterior. Entendeu? A partir do momento que supera o resultado anterior, você levanta 297,5, 305, 310, aí sim você aumentou, você atingiu a forma esportiva. Você está um novo nível de preparo. Um novo nível de preparo. Você tem que melhorar de um macrociclo para o outro. Isso. Posso fazer só um adendo nisso? Pode. Importante lembrar que isso é a forma desportiva. Esse pico, que não é superior ao anterior, o próprio Matveev, que é o cara que fundamentou a teoria da periodização, ele chama isso de quase forma desportiva. Sim. Que assim, eu não sei se traduzindo a palavra seria quase, porque em russo ele escreve assim, K mudo, quase esportivo uniforme, né? Tipo, quase forma desportiva. Por quê? Porque você não atingiu um novo nível de preparo, você voltou naquele nível anterior, do macrociclo anterior. Só que assim, isso não quer dizer que a tua periodização necessariamente está errada, porque tem alguns fatores importantes. Se a gente